Podiaclep, o podcast da Associação dos Cronistas e Locutores Esportivos do Pará. Apresentação, Gesiel Lopes. Alô, meus amigos da Grande Rede, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao Podiaclep, o podcast da Associação dos Cronistas e Locutores Esportivos do Estado do Pará. Estamos aqui hoje com mais um grande convidado, mais um que tem o seu nome escrito na história da comunicação esportiva do Estado do Pará, do Brasil e também do mundo. Tem mundial na carreira, com certeza, tem muita história a contar. Antes de começarmos o nosso podcast com a entrevista de hoje, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, a dar um like, deixar o seu comentário, compartilhar e fazer parte da família clepiana no YouTube, na internet. Siga também a Aclep no Instagram, o perfil @aclepoficial. Está lá no Instagram para você curtir a parte de mídia social, a parte de mídia da Aclep no Instagram, na internet. Vou conversar hoje com ele, tive o prazer de trabalhar por alguns anos e tê-lo como comentarista em programas, jornadas esportivas, ele que tem o seu nome marcado aí na história do rádio, da TV, do jornal e hoje também está inserido nesse contexto aí da internet, né? Com o Facebook, com o Instagram e tudo mais. Vamos abrir então a tela para ele, Carlos Ferreira. Ô Ferreira, que satisfação, hein, ter você aqui conosco. Aliás, que antes de começar esse projeto do Podiaclep, eu recebi uma mensagem sua e já estava, né, no pensamento, já estava no projeto nós termos esse espaço para conversar com os cronistas, com os radialistas, enfim, para quem faz esse mundo da comunicação. E você veio confirmar, porque você me mandou uma mensagem dizendo como que seria importante nós termos um trabalho como esse, em que tivéssemos um registro, né, com toda essa história, essa gama de profissionais que o rádio paraense, a comunicação paraense tem. E hoje você está aqui, sendo um dos entrevistados desse projeto chamado Podiaclep. Seja bem-vindo, fique à vontade, a casa é sua, a casa é nossa, você está em órbita novamente. Opa, um abraço, Gesiel, um abraço a todo mundo. Você já me disse que eu sou o 23º aqui. 23º. Entrevistado no Podiaclep. Quando eu fiz a sugestão, foi pela ideia de gerar um banco de memória, né? Ter o registro, ter as opiniões, ter a visão de todo esse pessoal que faz a comunicação e eternizar. A ideia é essa, né? Eternizar. E eu me sinto extremamente honrado por estar agora sendo inserido nessa galeria tão rica de gente tão importante que já passou por aqui. E de repente você achou uma brecha aí, um espaço para mim, que me honra demais. Mas essa brecha, esse espaço aí é fantástico, né? Esse espaço ele foi construído lá em Igarapé-Açu, né? Há pouco mais de uma semana nos encontramos por lá num evento em que agraciou os melhores, né, de todos os tempos lá do futebol de Igarapé-Açu e eu não perdi a oportunidade. Vamos lá no Podiaclep, né? E eu estou aqui com muito prazer. Poxa, que legal. Ferreira, quantos anos já nessa estrada aí chamada comunicação? 42 anos. 42 anos? Comecei com 17. 17 anos, né? Você é lá do município de Castanhal, né? Eu digo comecei aos 17, oficialmente, né? Porque lá nos meus 15 anos eu já tive experiência com o microfone, como repórter, numa rádio clandestina que havia no meu bairro, lá em Castanhal. E aos domingos pela manhã eu tinha uma participação lá num programete de esporte. Então ali era a minha inserção. Mas eu posso te dizer que na virada ali de 7 para 8 anos de idade, eu já estava arrebatado por futebol e rádio. Futebol e rádio. Futebol e rádio. Paixão do brasileiro, né? Então, né? Paixões, né? Paixões, né? O meu irmão mais velho, torcedor do Paysandu, discutia muito futebol com o meu tio, vizinho, remista. Então eu ouvia aqueles bate-papos, o meu tio se referindo ao gigante Alcino do Remo,
e o meu irmão se referindo ao tanque do Paysandu, que era o Bené. No imaginário de uma criança, o jogador que é um gigante, o outro que é um tanque. Aí você fantasia, né? Então aquilo foi me chamando a atenção. E eu corri para o rádio, para entrar naquela história, para entender aquela história. 7 para 8 anos. Aquela rivalidade Remo e Paysandu com aqueles personagens tão ricos, exatamente. E moral da história, paixão absoluta por futebol e pelo rádio, encantamento imediato com o rádio. E você lembra... E a decisão de que eu seria preferencialmente jogador de futebol, mas logo constatei que não havia talento. Né? Então, rádio, cara, eu passei a ouvir noticiários, a ouvir transmissões de futebol, e a cada experiência que eu tinha, eu ficava mais apaixonado, né, pelo ofício. Então, eu tinha a determinação de ser do rádio, de ser da imprensa esportiva. E acabou que aquele pessoal que eu ouvia, que tanto me encantou, aquele pessoal eu passei a fazer parte, né? Aqueles homens passaram a ser meus colegas de trabalho. Esses que estão aqui, você ouviu alguma naquela época? Na época, não. Já na adolescência, o Jurandir Bonifácio e o Rui Guimarães, sim. Mas os que eu ouvia lá no comecinho eram Jaime Bastos, Grimoaldo Soares, Raimundo Lima, Guarani Júnior, Valdir Oliveira. Essa era a grande equipe da Liberal. E na Marajoara, Ivo Amaral, Carlos Castilho, na Rádio Clube, Cláudio Guimarães narrando e Edir Proença comentando. Então eu ficava ali, né, naquelas opções e absolutamente encantado com os noticiários do dia a dia. Eu ouvia os programas da manhã, da tarde e da noite. Tomei muita bronca da minha mãe nas transmissões de futebol da noite. Menino, vai dormir. Não, como vai dormir? Enquanto não acabar a transmissão, não vou. Fui teimoso, mas, sobretudo, apaixonado. E o legal disso é você, de repente, se ver dentro daquele universo, você saltar do imaginário para a realidade, né? E é algo extremamente especial na minha vida, porque, não por acaso, eu, com 42 anos de profissão, ainda faço o que eu faço com o entusiasmo de um iniciante. É questão de paixão. Ainda tem um friozinho na barriga ainda? Algumas vezes? Ou já superou a fase do friozinho? Olha, assim, como eu não tenho vivido experiências diferentes, né, tem sido uma rotina, então esse friozinho não tem feito parte. Mas quando você se depara com um desafio, aí sim. Tive alguns assim, nas minhas vivências na TV Liberal, as minhas entradas no Sport TV no começo, total concentração, batia aquela responsabilidade, mas também isso depois virou rotina. Aí quando vira rotina, a câmera, que tanto no começo assustava, agora ela me estimula. Para você ter uma ideia, assim, eu era tão determinado a ser radialista, a trabalhar, sobretudo na cobertura de futebol, que ali, vamos lá, nos meus 10, 11 anos de idade, eu fazia questão de ir para o microfone na missa, fazer a leitura, porque era o que poderia quebrar a minha timidez, me dar alguma intimidade com o microfone, e era ali olhando para a plateia, né? Isso. Você não tem noção... Já era uma prática. Você não tem noção do quanto eu ficava nervoso, tenso, mas eu encarava. Por quê? Porque eu tinha que superar. Se eu queria aquela profissão, então eu tinha que superar. Você já estava fazendo um alto estágio, né? Já. Estava estagiando. Exatamente, né? Isso. Exatamente isso. Já era uma preparação. Meu pai tinha uma mercearia. E na mercearia havia duas mesas de bilhar. Então, os meus colegas iam se divertir no meu local de trabalho. Era assim, né? Eu trabalhava no balcão. Aí, eu, ouvinte de rádio, viciado em rádio, né? Cheguei a ponto de... Transmitir
Uma partida de sinuca lá? Não transmitia, mas assim, eu não lembro exatamente, mas eu ganhei, não lembro de quem, mas eu ganhei um microfone, um sintonizador de FM. Era uma caixinha preta, tamanho de uma caixa de fósforo. E eu falava naquele microfone ali, e saía no rádio na sintonia de FM, né? Então tinha ali uma frequência que captava para aquele microfone. Sim. Então eu treinava lá no comércio do meu pai, eu treinava lendo texto do jornal, como se eu estivesse fazendo ali um noticiário de rádio. E aí eu fazia uma brincadeira, eu me escondia. E aí, como se eu estivesse fazendo o programa, né, eu deixava o rádio ligado e de repente eu entrava. E aí eu falava aí no comércio do seu Didi, um abraço pro Paulinho, pro Gato, pro fulano, pro cicano. Você, Paulinho, que está aí com essa bermuda jeans, essa camisa vermelha. Aí ele ficava olhando, mas como? Rolava isso. Quem é? É o Ferreira, é o Carlos. Não era Ferreira ainda na época, né? É o Carlos. Isso é o Carlos treinando para ser radialista. Nossa. Eu me divertia com isso, mas ao mesmo tempo eu fazia o que você definiu muito bem. Eu fazia um alto estágio. Poxa, que legal. E o que te prendia, Ferreira, quando você ouvia de 7 para 8 anos, né? As transmissões, era o estilo de narração, era a plástica, era o som. O que te envolvia numa transmissão esportiva? O rádio, ele provoca o imaginário, né, o imaginário. Do ouvinte. Agora imagina o imaginário de uma criança, né, que queria entender o que é futebol. E aí eu até já comentei com alguns da época, olha, você foi um dos meus super-heróis. Eu disse isso, por exemplo, ao Dico, goleiro. Ao Dico? Dico, você foi um dos meus super-heróis. Eu disse isso ao Bacuri, do Paysandu. Por quê? Porque quando eu comecei a me interessar por futebol, os duelos Remo e Paysandu tinham esses ícones. Aí eu falei para o Dico, é o seguinte, eu criança, quando falavam do Dico, que era o goleiraço do Remo, né? E eu tive a primeira oportunidade de ver o Dico atuando, vi na televisão, foi num Remo e Corinthians. O russo que tinha jogado no Remo, jogando pelo Corinthians, e eu lembro muito bem disso, no televizinho, né? Na televisão do vizinho, assistindo esse Remo e Corinthians, o Dico cobrou um tiro de meta, a bola passou do meio de campo. Eu achei aquilo extraordinário. Esse cara chuta muito forte. Por quê? Porque no meu imaginário, o campo era no mínimo 3 vezes maior do que é. Aí eu comentei, falei isso, ele riu. É gigante esse campo. Né? Quando falavam do gigante Alcino, eu imaginava um homem de pelo menos 3 metros. Como é a imaginação, né? O imaginário, né? Aí, moral da história, um dia o Alcino foi meu vizinho. Um dia não, por um período, né? Um dia eu descobri que o Alcino era meu vizinho. E a gente já tinha uma relação de amizade. E pude conversar com ele sobre isso também, né? Contar histórias do tipo para o próprio Alcino. É algo muito forte para mim, sabe? É muito forte para mim. Eu ainda hoje, a minha mulher às vezes cobra de mim. Domingo, eu passo muito tempo trabalhando ao telefone, produzindo tudo que eu vou fazer na semana seguinte na televisão. Então, material que eu apresento, o baú, os times amadores, toda aquela produção. E fora a coluna, ali, né? Tem coluna, né? Fora a coluna. Então, eu não percebo que estou trabalhando. Isso é importante. Depois de 42 anos de estrada, Você ainda não percebeu que está trabalhando? Eu trabalho sem perceber que estou trabalhando, de tão prazeroso que isso é para mim. Poxa, que legal, né, rapaz? E é importante manter isso daí, né? Com 42 anos ainda ter esse sentimento, né? Os meus colegas lá na TV falam isso, né? Poxa, Ferreira, todo esse tempo que tu tens de trabalho, tu ainda tens a preocupação de criar, de buscar. Tem gente que está começando e não tem esse entusiasmo todo. Mas eu acho que isso é uma coisa mesmo de sentimento, né? Eu acho que o meu caso, eu nasci predestinado a isso, só pode ser. Porque eu não consigo me imaginar em outra atividade. Ou seja, você nunca tentou, então, fazer uma outra
articulação, ter um outro tipo de vida que não Não, fosse ligado à comunicação? Não, até tive. E o pior, trabalhei com venda e algo que eu não me identifico nem um pouco. Com vendas? Com vendas, eu não me identifico com isso. Até hoje eu tenho dificuldade para tratar de qualquer tipo de negociação, de venda, de compra. Meu negócio é jornalismo esportivo. E com 15 anos, então, você vai ter a sua primeira experiência em rádio? Aos 15 anos, exatamente. 15 anos. Agora tem uma historinha boa para te contar. Nos meus 12, 13 anos, eu era camelô na principal avenida de Castanhal, na Avenida Barão do Rio Branco. Sim. E eu devorava todos os dias o caderno de esportes da província do Pará, sendo que minha primeira leitura era a coluna do Carlos Castilho. Um dia eu falei isso para ele, ele se emocionou, foi uma experiência bem legal, né? Poder resgatar isso diante do Castilho. A minha primeira leitura era a coluna do Castilho, que eu era fanzaço. Aí acabei me tornando interino do Castilho na coluna e depois herdeiro. Quando ele resolveu parar, eu fiquei assinando a coluna do Castilho e até hoje sou colunista, já se vão mais de 30 anos como colunista. E olha só, de onde veio, né? Como uma coisa tão forte. Lá com os seus 7, 8 anos, você ouvia a tradicional vinheta do Castilho, né? Carlos Castilho. Outra que eu falei para o Castilho, eu já no rádio em Castanhal, o Jussivaldo Nascimento me trouxe para eu não lembro que jogo que era, mas eu acho que era um jogo do Estrela de Castanhal, que de vez em quando fazia amistosos contra o Remo e o Paysandu. Eu sei que era um jogo no Baenão. E eu subi ali aquelas escadarias, né? Cheguei na cabine da Rádio Marajoara, o Castilho estava fazendo aquele comentário pré-jogo. Poxa! Eu fiquei ali na porta, ele olhando para o gramado, de costas para mim, né? Então ele não percebeu que eu estava ali. E eu fiquei ouvindo o Castilho encantado com a facilidade dele para construir, desenvolver o raciocínio. Não, eu não lembro porque isso foi antes do jogo, naquele trabalho... o pré-jogo, né? Pré-jogo. Pré-jornada. Né? E eu fiquei me perguntando, puxa vida, será que eu vou conseguir fazer como ele está fazendo, fazer o que ele está fazendo, chegar aí? Eu comentei isso com ele, disse, mas você já chegou faz tempo. Pois são lembranças que são muito especiais. E vocês chegaram a trabalhar dividindo cabine? Os dois? Sim, mais de uma vez, muitas vezes. Pela Marajoara? Pela Marajoara, né? Inclusive, eu virei comentarista por acaso, né? Foi? Eu queria ser narrador de qualquer jeito. Você queria ser narrador? Eu queria ser narrador. Acho que toda criança, quando começa nesse universo do rádio, o sonho é o narrador, né? Eu queria ser a narração. Eu queria ser narrador porque o narrador viaja. Era isso. Era isso. Comentarista, eu observava, comentarista não viaja. Não viaja, são repórter e narrador. E eu queria ser narrador. Não tinha talento para isso. Mas chegou a tentar? Cheguei, narrei em Castanhal, narrei na Marajoara. Foi? Cheguei a narrar, mas... Mas o que é que você viu? Não tinha futuro. No fôlego? Não tinha futuro. Não, acho que é uma questão de talento mesmo. Não tenho esse talento. Eu sou muito racional, esse é o ponto. Eu sou muito racional. O narrador é muito emoção, né? Eu sou muito racional. O fato é que houve um jogo, acho que era Tiradentes e Santa Rosa no Mangueirão, numa quarta-feira, à tarde. O Rui Guimarães estava escalado para comentar esse jogo e, por alguma razão, o Rui não pôde comparecer. Aí, o pessoal lá, não lembro quem era que estava narrando, falou, ô Ferreira, sobe e comenta. Sobe e comenta. Ok, vamos lá. Então eu fui para resolver uma emergência, né? Fiz o comentário do jogo. A Rádio Marajoara, na época, tinha 2 comentaristas, Carlos Castilho e Rui Guimarães, e estava à procura de um terceiro. No outro dia eu cheguei à rádio e o Castilho foi me receber. Me recebeu festivamente e me apresentou para a galera no estúdio. Aqui está o nosso terceiro comentarista. Está resolvido, ele está resolvido. Você é o nosso terceiro comentarista a partir de hoje. Aí elogiou muito o trabalho que eu fiz, né? O comentário que eu fiz e... Caramba, valeu demais. Ali as coisas se encaminharam.
Poxa, que coisa, né, rapaz? Que legal. Aí você passou a enveredar pelo caminho do comentário. E até hoje. Eu me encontrei, né? Eu me encontrei, porque na realidade o meu perfil é esse mesmo. Mas você fez reportagem, né? Reportagem de campo, ponta de gol. É em rádio. Eu não sei se existe alguma função que eu não tenha passado. Plantão. Não, inclusive fora do esporte. Eu fiz programa de variedade, eu fui noticiarista na Marajoara, fui noticiarista dos Primadas da Notícia, eu fui repórter do Amarelinho, eu fui redator, né? E no esporte, escuta de plantonista, repórter, narrador que não deu certo. Você imaginar aí comentário, que foi onde eu me encontrei. Ou seja, uma história, uma vasta... O que é bacana, você ter esse domínio, né? Ter passado por tudo isso. Em televisão também, eu fiz produção, edição, reportagem, apresentação, e hoje estou lá na frente da câmera. Como comentarista, que é uma mescla ali de comentarista e apresentador. E com um desafio, no caso lá da televisão, a TV Liberal me fez muito bem. Me fez muito bem. Por quê? Quando eu cheguei à TV Liberal, eu lembro que eu fui apresentado e o Fernando Nascimento era o diretor. Você estava saindo da RBA, né? Eu tinha saído... Eu saí contratado pelo Grupo Liberal, né? Sim. Fechei lá o negócio... Qual foi o ano que você foi? 2003. 2003. Então, eu fui chamado lá e negociei rádio, em seguida... primeiro jornal, né? Fechamos o negócio para o jornal. Aí eu falei, não, sou do grupo, então eu só venho se for para um grupo. Vocês têm que me absorver no grupo todo. E aí eu fui absorvido no jornal, na rádio e na TV. E quando eu cheguei à TV... a grande questão lá, e agora, onde é que a gente vai encaixar o Ferreira? Porque no Bom Dia era o Gilson, né? Sim. E o Globo Esporte já tinha lá o seu titular. O que a gente vai fazer com o Ferreira? A conversa era essa. Eu lembro que a Laís Santos, ela era editora do JL1, do JL1, né? O Jornal do Meio-Dia. Aí ela disse... JL1, que nessa época se chamava Primeira Edição, né? Primeira Edição, exatamente. Primeira Edição. Eu lembro dela falando assim, ei, eu quero ele no meu time. Olha. Vem para o meu time. Então está resolvido. Eu disse, sim, e agora? Disse, não, tu vai fazer uma participação de esporte dentro do jornal do JL1, do Primeira Edição, né? Tudo bem. Aí, quando eu comecei a fazer, eles foram me mostrando o seguinte... Te lembra que aqui não é um programa de esporte. Aqui é jornalismo geral. Tu não vais falar com um telespectador torcedor. Tu vais falar com um telespectador geral, né? Cidadão geral, né? Que tu vais ter que despertar o interesse de quem não se interessa por futebol. Passou a ser um desafio. Então, qual foi o caminho? A abordagem. Você desenvolver a abordagem do futebol, humanizando o futebol, trazendo personagens. É bem uma linha da Globo, né? Mas ali eu fui levado pelo desafio sem nenhuma orientação. Eu fui pela intuição mesmo. Pela intuição e também com a contribuição dos colegas, dando uma dica aqui, outra ali. Então eu fui achando uma linha alternativa, uma linha que cativasse, que trouxesse para o público daqueles 3 minutos ali que eu falava de futebol, o público que não se interessa por futebol. E eu comecei a ouvir de pessoas, olha, eu não curto tanto futebol, mas eu gosto quando tu falas, a maneira, o que tu falas, a abordagem que tu falas. Aí eu, estou no caminho. Né? E é algo que eu faço até hoje, procuro fazer o futebol, tratar o futebol, sempre por uma abordagem alternativa, e eu acho que a minha formação acadêmica me ajuda muito nisso, porque eu sou formado em ciências sociais. Então, você tem uma visão que acaba sendo diferenciada, né? A minha conclusão de curso foi sobre futebol, então isso tudo me ajudou muito.
E aí, meu amigo, estamos aí na estrada. E é interessante do Grupo Liberal é que também, de um tempo para cá, passou a dar espaço não só para o futebol profissional, como é o carro-chefe, mas o futebol amador, né? O Globo Esporte passou a cobrir também reportagens aí do futebol pelada, que a gente chama, né? Então eu acho que isso foi uma sacada muito interessante também. Né? Você vê ali no Bom Dia Pará, a gente cobre o futebol profissional procurando uma abordagem sempre diferenciada, sobretudo nesse aspecto de humanizar os homens do futebol. Então, o futebol profissional, trabalhando muito com curiosidades, para não ficar no lugar comum, né? Mas você tem um futebol profissional, você tem ali o futebol de base, você tem ali o pós-profissional, os ex-jogadores, você tem o futebol feminino, então a gente procura agregar, né? Envolver todos os segmentos para diversificar esse público. E no espaço, para falar tudo isso, no espaço de são quantos minutos? Olha, no Bom Dia, se lá no JL1 eu tinha 3 minutos... lá agora está bem melhor, né? No Bom Dia eu chego a ter mais de meia hora, às vezes. Aí está mais tranquilo, né? Até vezes mais tranquilo. Fico bem à vontade ali. Tem tempo até de produzir mais. Sim, né? sim, sem dúvida. Bem legal. E Ferreira, vamos voltar lá no início. 15 anos, primeira rádio, como é que foi essa situação aí da primeira rádio? Primeiro contato aí com o microfone mesmo. Como eu te falei, lá na Rádio do Bairro, né? Era legal, porque, enfim, era um microfone ali e eu tinha que me virar. E eu fui superando o nervosismo e ganhando alguma intimidade com o microfone. Em 81, quando foi inaugurada a primeira rádio, digamos assim, legal de Castanhal, que foi a Raulan. A Raulan. Na inauguração da Raulan, eu estava presente. Eu estava presente a uns 200 metros de distância, assistindo de longe, porque eu não era convidado ali para a festa de inauguração, né? Assistindo de longe, dizendo, eu vou trabalhar nessa rádio. Era uma determinação. Eu nunca tive dúvida, não bateu insegurança em momento nenhum. Eu nunca tive dúvida de que eu teria um espaço. Que eu conquistaria o meu espaço no rádio. Então, fiquei assistindo de longe, babando, porque eu queria ser um deles ali, né? Ouvia a rádio o tempo todo. Eu acredito que foi um marco para a cidade, né? Foi. A inauguração, Rádio Raulan. Foi. Era assim, a rádio era um eco na cidade. Né? E aí o que eu fiz? Esperei o programa de esporte, vamos ver o que rola nesse programa de esporte. E logo eu percebi o seguinte, o Edson Alves, que depois fez muito sucesso aqui em Belém, né, na Liberal e na Marajoara, como apresentador de programa de variedade, era o apresentador do esporte. E ele não tinha informações locais. Não tinha informações do esporte de Castanhal. Você viu ali com certeza, a oportunidade, a possibilidade. É aqui. Então eu virei foca, né? Eu corri atrás, obtinha as informações e eu levava tudo mastigado para ele. Ia de bicicleta, que ali 7, 8 quilômetros. Então eu ia todos os dias, levava o noticiário para ele, eu nem entrava na rádio, entregava na porta. Nossa! Era... E sonhando, né, cara? Sonhando. Você não ia nem no estúdio lá? Não, quando foi para eu conhecer o estúdio, aí eu fui preparado, né? Mas eu ia de calça curta, aquela coisa do moleque mesmo, bem à vontade. E então, trabalhei como foca, aí o diretor, vendo ali o meu trabalho, me convidou. Não, vem... Quem era o diretor? Era o Roberto Pollen, um mestre. Roberto? Uma sabedoria. Roberto Pollen. Tá. Roberto Pollen foi o mestre de toda uma geração do rádio em Castanhal. Era castanhalense? Não, paulista. Paulista. Trabalhou muito tempo aqui em Belém, televisão, rádio, no Grupo Raulan, e foi ser diretor da Rádio Raulan em Castanhal. Então o Pollen, vendo ali todo o meu interesse, né, toda a minha contribuição, não, você pode vir, eu vou arranjar um espaço para você aqui.
E aí ele me colocou como o homem das dicas da loteria esportiva. Era muito forte. Não, era essa texto, época, né? Era muito forte. Exatamente. Então eu dava as dicas da loteria esportiva. E aí, como era texto, eu tinha a segurança de não precisar improvisar. E eu mesmo fazia o texto, mas ia para o estúdio com aquela segurança. Logo ganhei o apelido de Zebrinha na cidade, né? E, enfim, aí fiquei já tendo umas entradas lá no esporte. E aí o Jussivaldo Nascimento foi contratado pela Raulan. Ele queria voltar para a cidade, né? E já tinha toda uma bagagem na Rádio Marajoara. Sim. Então, quando o Jussivaldo chegou lá, me apresentaram, ele viu o meu trabalho e falou para a direção: eu quero o garoto comigo, contratem o garoto. Aí pronto, minha carteira foi assinada. Aí tá, isso correspondeu a uma carta de alforria para mim. Foi? Como eu te disse, venda, eu tinha ojeriza, eu fazia porque era obrigado, eu estava ali no balcão, mas era uma experiência bem ruim para mim. E o meu pai dizia: você só sai daqui quando me apresentar sua carteira assinada com um emprego. Poxa. Se você conseguir um emprego, carteira assinada, eu lhe libero. Aí minha carteira foi assinada na Raulan. Tudo que precisava. Cheguei e apresentei. Falei para ele: olha aqui, minha carta de alforria. Estou livre, estou liberado e vou realizar meus sonhos, que era tudo que eu queria, né? E o papai e a família começou a ouvir o Carlos Ferreira na Raulan. Exatamente. Foi. Mamãe, o papai, os irmãos, enfim. E qual era essa sensação assim que eles tinham quando ouvia? Vocês comentavam em casa? Olha, eu te ouvi. Olha, a minha família sempre foi muito, como é que eu posso te dizer, muito reservada, muito silenciosa nessas questões. Então eu não ouvia. Hoje eu ouço comentários dos meus irmãos que são gratificantes para mim, né? Mas na época eu não ouvia muita coisa, não. Eu ouvia dos vizinhos, mas dentro de casa eu não rolava muita conversa, não. Poxa, aí começa a tua embora história. eu soubesse que era uma satisfação muito grande para eles. E quanto tempo você ficou na Raulan nessa empreitada aí? Acho que 2 anos e meio no primeiro momento. Aí saí, fui para a Modelo FM, do Antônio Jatene, irmão do ex-governador. Fiquei acho que uns 4 anos. Aí voltei para a Raulan. Mas foi só para passar uma chuva. Porque eu passei no vestibular. Então, quando eu passei no vestibular, eu teria que vir para Belém. E aí, olha só que negócio. Passei no vestibular, saí para festejar. À noite eu estava carequinha, trabalhando. Porque tinha um jogo amistoso do Remo contra o São Paulo de Castanhal. Então eu fui, depois de muita comemoração, eu fui trabalhar como repórter de campo. Terminou o jogo, terminou a transmissão, eu fui devolver o equipamento na cabine da rádio. E a cabine da Raulan, era lá no Modelão, isso, o jogo? Você sabe que eram 2 cabines de cada lado, né? Sim. Então, do mesmo lado estavam Rádio Marajoara e Raulan. Eu fui devolver o equipamento, o Jorge Luiz, coordenador da Marajoara, veio o Garotinho. O Garotinho. A Rádio Clube tinha tirado metade da equipe da Marajoara, a Marajoara tinha que remontar a equipe dela. Aí ele disse: ô garoto, já me falaram aqui que você passou no vestibular e vai morar em Belém, né? Estou vendo aí que você passou no vestibular, me falaram que você vai morar em Belém. Exatamente. Ele disse: quer trabalhar na Marajoara? Eu falei: começo ontem. Nossa! Começo ontem. E foi uma coincidência muito feliz, a Marajoara era na Cis de Vasconcelos. Volta aí, Alex, aquela foto que tem aí o Garotinho, e é na Marajoara. Volte aí, por favor, pra gente. Então, a Marajoara era na Cis de Vasconcelos, ali na Praça da República. Olha aí. A 3 quarteirões da casa do meu tio, onde eu fui morar. Então, ficou muito bom para mim. Poxa, conciliou tudo, né? Aí fiquei cursando a faculdade e trabalhando na Rádio Marajoara, nesse time aí, com Valdo Souza, Plácido Ramos, Rui Guimarães, Jurandir Bonifácio, Jorge Luiz e tantos outros. A outra foto é na Modelo FM. Modelo FM. Na Modelo FM. Você está operando e falando, operando e transmitindo aí. Exato, fazendo o serviço completo aí. Rapaz, estilo mesmo locutor de FM, né? Operando e falando. Eu fazia o primeiro programa da programação, que abria às 6 da manhã.
Poxa, legal. E era noticiarista também, né? Eu era a equipe de jornalismo. Eu era a equipe Você de era a jornalismo. equipe de jornalismo, É, né? fazia o serviço completo aí. Enfim, era muita história. E aqui na Marajoara você fica quanto tempo, Ferreira? Deixa eu só te falar de uma questão que eu acho que é bem legal. Claro. O meu nome não tem Ferreira. Ferreira é sobrenome do meu pai, né? Mas conta essa história daqui a pouquinho. Tá Vamos deixar para daqui Ok. a pouquinho, Sim, por favor. Aí, quanto tempo aqui na Marajoara? Marajoara, Nessa época aí? Na Marajoara eu trabalhei de 88 a 94. 88, 94, Exatamente. Né? Foram o quê? E 6 ali anos, né? E ali eu fiz de tudo. Foi. Ali eu fiz de tudo. Foi uma escola, né? Foi. E foi legal, porque como eu passei por todos os setores, né? Do jornalismo, na equipe do Nonato Cavalcante e no esporte, então aquilo gerou assim, um desenvolvimento considerável. E paralelo à faculdade, que também te abre a mente, né? Então, acho que aquele período ali foi crucial para o meu desenvolvimento e, enfim, ocupação de espaço. Nós falamos ainda há pouco sobre um desafio, né? Mas você classifica assim que você teve o desafio do desafio nesses 42 anos aí de carreira? Teve aquele que foi o principal desafio para você nesse tempo, seja no rádio, na coluna, na TV, enfim? Pô, essa pergunta me pegou de surpresa. O grande desafio, sei lá, talvez o grande desafio tenha sido no Sport TV. No Sport TV? Porque era um trabalho em rede nacional. Nacional, né? E assim, quando nós começamos, eu era o comentarista na equipe do Sport TV. Eu lembro que os 2 primeiros jogos que eu fiz foram com o João Guilherme, que do Sport TV foi para Fox e hoje está no Paramount, né? Então, e ali, se eu não desse certo, eu não abriria espaço para os colegas. Mas, graças a Deus, deu tudo muito certo. Isso foi em 2006 e, a partir do ano seguinte, já foi formada toda uma equipe local para atender o Sport TV. Talvez tenha sido o grande desafio, a grande responsabilidade, né? Como é que você, Ferreira, eu já tive a oportunidade de trabalhar ao seu lado aí muito tempo, e eu sempre quando converso e falo do Ferreira, eu acho você um comentarista técnico, né? Porque você realmente tem números, tem dados, tem a história, né? Mas você, como é que você se considera, se classifica como um comentarista? Quando você está comentando, seja no rádio, seja na TV, como é que é a preparação do Ferreira, quando ele vai para uma transmissão esportiva? Bom, eu sempre busquei me diferenciar, de alguma forma, né? Fazer algo que representasse um diferencial. Então, ter base em dados é algo que soma muito na credibilidade. E eu sempre busquei realmente muito isso aí. Eu fui, com certeza, o primeiro a colocar na agenda todos os nomes de contratados, porque era algo que me incomodava, a grande farra. E eu pensava, poxa, eu preciso fazer esses caras perceberem o que eles estão fazendo. Então, eu ficava dando as parciais. O Remo já contratou tantos, o Paysandu já contratou tantos. E aí vieram as contestações, você está inventando o número. Quando me diziam isso, uma vez o Raimundo Ribeiro ligou para mim. Pô, Ferreira, você está jogando a torcida do Remo contra mim, você fica inventando esses números de contratação do Remo. Para azar dele, eu estava em casa, né? Não era o tempo ainda da internet que você acha tudo rapidinho, mas eu estava em casa, deixei ele falar. Enquanto ele estava falando, eu estava procurando. Eu estava procurando, achei minha agenda. Quando ele terminou, eu falei, presidente, o senhor está com tempo, eu vou ler para o senhor todos os nomes, para ver se o senhor contesta algum. Eu vou lhe provar que eu não inventei nada. Aí ele já desconversou, mudou de assunto. Assim, eu acho que isso é o que... É o ditado, né? Contra fatos não há argumentos. Né? E os números, como diz Paulo Cacheado também, os números não mentem jamais. Os números não mentem jamais. Então, você trabalhar com dados, isso dá sustentação para a opinião. Fora disso, informação bem apurada e respeito às pessoas.
eu sempre digo o seguinte: se você, no seu comentário, tiver a segurança de que você não está desrespeitando em nenhum momento e nem sendo infiel aos fatos, você tem todas as respostas de quem vier lhe questionar. E eu já fui questionado, eu já recebi telefonema de jogador, de técnico, por causa de comentário que eu fiz. E aí eu tenho as minhas perguntas que encerram o assunto. O que eu disse que não é verdade? Aí o cara disse, não, pelo menos dos casos que ocorreram. Não se trata disso. Não, se não se trata disso, qual é o problema? Onde foi que eu te desrespeitei? Não, também não se trata disso. Então, qual é o problema? Aí você acaba desarmando, né? Não tem como, né? Não, mas o problema, a questão para mim é a tua opinião. Não, a minha opinião não é um problema. A minha opinião é apenas diferente da sua. Se eu não desrespeitei, e se o que eu falei é verdade, há apenas uma divergência entre o que eu penso e o que você pensa. Você pode reprovar a minha opinião. Ok, a minha opinião está reprovada pela sua, e a sua está reprovada pela minha. É isso. Não tem nada demais. E é bem isso. Então, essa é uma preocupação que eu tenho. Nunca desrespeitar, né? Não usar expressões que sejam ofensivas, não fazer abordagens que sejam invasivas, me atendo ali ao ofício, ao meu e ao dele ou deles. E aí pronto. Problemas ocorrem, né? Divergências. Problemas ocorrem pelo conflito do meu ofício com o ofício do jogador, ou do técnico, ou do dirigente. E que bom quando o que se acha ofendido vai direto ao comentarista, né? Porque tem uns que vão logo ao diretor de departamento, né? Tem uns que vão ao dono da emissora, né? Aí é outra história, né? Um dia eu ouvi um comentário muito gratificante para mim do Ronaldo Maiorana. Sim. Ele falou para mim, Pera, você está esse tempo todo aqui, você não me dá trabalho. Olha. Você não me dá trabalho, não vem gente aqui se queixar de você. Eu sei que houve um caso. Houve um caso, eu até conversei depois com a pessoa, enfim. Mas eu acho que é muito por aí, né? Porque se você se mantiver fiel a esses princípios que eu citei aqui, dificilmente você vai ter desgaste. E também sempre levar em consideração o próprio público, né? O respeito ao público, né? O que isso vai somar para o público, né? Porque o público é o teu troféu, né? É o nosso troféu. Quando você fala de público, agora na era das redes sociais, você não vai agradar nem a gregos e nem a troianos. Exatamente. Numa terra de uma rivalidade bipolar, você vai, por mais correto que você procure ser, isento, responsável, você vai desagradar, e na internet você vai ser alvo de tiroteio. Como é que você vem lidando com esse mundo chamado internet, essa tecnologia que avança a cada dia? Eu já houve um período até que eu sofria, sabe, com os comentários que eu via ali sobre mim, sobre o meu trabalho. Depois eu fui entendendo, peraí, isso aqui eu não tenho controle, eu tenho que... O meu juiz é a minha consciência. O meu juiz vai ser a minha consciência, e se eu tiver que ouvir, eu vou selecionar as opiniões que eu vou ouvir, as opiniões que podem, de fato, agregar. Isso aqui que é meu norte. E cheguei adiante. O Baú do Ferreira é criação sua? Sim, é filho da pandemia. Da pandemia? O Baú é filho da pandemia. Porque quando veio a pandemia, os times foram desativados, né? Sim. E aí a gente tinha que ter conteúdo para manter ali a programação. E eu fui criando. Isso até me ajudou. Como é que surgiu a ideia? Onde foi que a luz brilhou, assim? O start? Eu sempre recorri muito ao arquivo da TV. E aí eu fui vendo o seguinte, o arquivo é a minha salvação. Agora, para movimentar o arquivo, eu preciso trazer histórias, eu preciso trazer um conteúdo que seja revelador.
Então, o baú... É o chamado algo a mais, né? Exatamente. O baú ele tem a missão de contar uma história que as pessoas até lembram, mas com um detalhe que as pessoas desconhecem. Então, eu vou buscar sempre, eu recomendo isso aos personagens. Olha, eu preciso de um depoimento teu, mas precisa trazer alguma coisa que na época não foi revelado, alguma coisa dos bastidores. E aí, normalmente, vem algo, vem, né? que aí você atualiza o assunto. É algo dos anos 70. Mas vou te dar um exemplo aqui. O Remo ganhou do Guarani de 5-1, 78. 5 gols do Bira. Você já ouviu falar muito sobre isso, né? Claro. Eu fui contar essa história e eu fiz descobertas maravilhosas. No dia daquele Remo e Guarani, daquele domingo, no almoço, houve uma briga na mesa do almoço entre o Bira e Dutra. Olha, que briga foi essa, né? O Dutra era o capitão e o Dutra sentava na cabeceira da mesa e junto com ele, Mesquita e Dico. Eram os mais antigos. Então, se fosse frango, e normalmente era frango, eles escolhiam os melhores pedaços. Quem ficasse para o fim, ficava com o resto. Então, havia uma hierarquia estabelecida ali na mesa. O Dutra foi chamado para uma entrevista para o Adailton Cunha. Sim, da TV saudoso Liberal. Adailton Cunha, né? O Dutra saiu, o Bira sentou no lugar do Dutra. Olha só. Quando o Dutra voltou... Foi para a feira, perdeu a carteira. Quando o Dutra voltou, falou para o Bira, quem mandou você sentar aí, esse é meu lugar. E o Bira, com aquela irreverência dele, disse, tu és o capitão, mas quem faz gol aqui sou eu. Tu ganha bicho porque eu faço gol. E eu não vou sair daqui. E aí rolou uma briga feia. O Dutra acertou um soco no Bira. Nossa. Aí o pessoal conseguiu abafar para que a imprensa não tomasse conhecimento daquele episódio ali. A história só foi contada... Cara, no jogo, Nossa. o Bira fez 5 gols. Aí o Bira contou para mim, quando terminou, quando eu fiz o meu 5º gol, foi lá no Dutra e disse, próximo jogo eu quero um burro na cara de novo. Deu muito certo. Deu certo. E ele não jogou os 90 minutos. O Bira me contou que ele saiu no meio do jogo, né, ele foi substituído, e ele disse, saí, eu nem tomei banho, cara. Peguei meu carro e fui para Mosqueiro. Lá em Mosqueiro é que eu fui saber o resultado final do jogo. Eu saí com 5-1 e o placar se manteve em 5-1. Ele disse, se eu tivesse ficado no jogo, eu tinha feito mais. Aquele era o meu dia. Cara, por alguma razão lá ele foi substituído no jogo. Então, tu vê, é uma história que todo mundo que vivenciou o futebol da época lembrava, que o Remo ganhou de 5-1 do Guarani em 78. Não sabia esse bastidor quando aí, o Guarani foi campeão brasileiro, super time do Guarani. Mas ninguém sabia desses bastidores maravilhosos, né? E eu batalhei muito pelas imagens desse jogo. Acabei descobrindo o seguinte, a EPTV, a emissora Globo lá da região, tem quase todos os jogos do Guarani na campanha do Guarani campeão brasileiro. O único que ela não tem é esse jogo de Belém. Então, eu batalhei muito para conseguir as imagens desse jogo, mas a conclusão foi essa, não há essa imagem gravada. Essas imagens não estão gravadas. Mas conseguimos, trabalho em equipe, resgatar as imagens do primeiro jogo oficial do Mangueirão, que foi antes da inauguração, né? Sim. Remo e Operário. Esse Remo e Operário começou no Baenão, houve queda de muro, aí foi precipitada a abertura do Mangueirão, antes mesmo da inauguração, para aquele jogo. O Remo ganhou de 2-0, 2 gols do Mego, e o que se sabia é que não havia nada gravado. Tentei várias vezes com o arquivo da Globo, e a resposta é que eles não tinham. Até alguém de lá achar. E aí eu pude mostrar no baú. O baú trouxe essa contribuição, né? O resgate de material bem precioso, como foi esse jogo absolutamente histórico. Então é isso, o baú nasceu por uma circunstância da pandemia, segue até hoje, e outros conteúdos que a gente passou a produzir naquele momento também se mantiveram. A dificuldade faz
gera soluções, né? E você sempre é convidado, Ferreira, para estar em eventos, faculdades, palestras, contar um pouco da tua história, conversar com alguém? Não, eventualmente, mas é bem raro, não é uma coisa comum, frequente, não. Essa aqui é uma das boas oportunidades. Com certeza. O que você já criou e que hoje você vê como algo assim que foi primordial na tua carreira, assim? Que eu criei, que foi primordial. Seja no rádio, seja na TV, seja na coluna. Tem algo assim? Eu acho que essa coisa das estatísticas, né? De registrar todas as contratações, eu continuo fazendo isso, mas eu tenho seguidores, né, que hoje colaboram comigo. Saulo Zaire é bem esse parceiro, também faz esse tipo de trabalho, alguns outros colegas. Então, eu fico extremamente feliz em ver que isso foi absorvido por outros, né, e para ter continuidade, porque eu acho que é uma obrigação nossa. Nossos clubes são importadores, então você escandaliza quando você diz que neste século, nesses 23 anos, nossos clubes fizeram mais de 1.600 contratações. Se você tentar projetar isso em dinheiro, quanto custou, Nossa, é dinheiro que contrasta com a falta de estrutura dos clubes. Você vê quanto eles rasgaram dinheiro, né? Quanto rasgaram dinheiro, quanta bobagem feita. Não faltou dinheiro, não, faltou essa responsabilidade que tornou nossos clubes defasados em matéria de estrutura. Agora eles estão correndo atrás, buscando se estruturar. Mas nós estamos, meu amigo, virando de 2023 para 2024. E a realidade... Clubes que há 15, 20 anos estavam bem abaixo de Remo e Paysandu, hoje estão bem acima em matéria de estrutura. O melhor exemplo que eu te dou é o Atlético Goianiense. Sim. Era quase uma nulidade, mesmo lá dentro de Goiás. E disparou. Você tem o caso agora do Fortaleza, que era mesmo... Papelinho está dizendo isso, né? Chegou lá em 2017 e encontrou o Fortaleza numa situação precária e disparou. Então, são clubes que foram percebendo que o caminho é estrutura para o trabalho e desenvolvimento de mentalidade. E eu fico muito feliz em ver que os nossos clubes, mesmo com atraso, estão buscando esse caminho. O Paysandu está aí com o seu CT, né, o seu centro de treinamento, uma primeira etapa aí já entregue, o Clube do Remo aí com o seu lá em Outeiro. Nós temos uma expectativa muito grande aí com o presidente do Clube do Remo, agora o Tonhão, né, que já vinha aí numa história, tem toda uma história no Clube do Remo e agora já é, né? O presidente. E está instalando no Remo uma mentalidade realmente profissional dentro do Bainão. Realmente profissional. A contratação do Sérgio Papelim foi fundamental para isso. E nós estamos vendo o Paysandu também nesse caminho. A chegada do Hélio dos Anjos contribuiu demais para isso. E os dois não podem perder esse bonde, sabe? Não podem, já que se encaixaram nos trilhos, precisam andar nesse rumo aí. O Alex, vamos abrir aí a tela. Vamos ver o que é que vai aparecer aí na tela para o nosso Carlos Ferreira. Daqui a pouco ele vai contar essa história aí do Ferreira. Aí. Isso. Eu o interrompi porque tem um capítulo aí para ele contar. Vamos lá, Alex. Vamos abrir aí a tela hoje com o nosso entrevistado, Carlos Ferreira. Um super abraço, meu amigo Gesiel e Carlos Ferreira. Você está em ótima companhia hoje, Gesiel. O Carlos Ferreira é um grande parceiro, um grande amigo. Inclusive, acho que vale a pena explicar a origem do nome Carlos Ferreira. Porque o Carlos Ferreira não é Carlos Ferreira. Um abraço, pessoal. Valeu. Um abraço. Obrigado, André. Tá aí a oportunidade de explicar o porquê Carlos Ferreira. Por isso que você me interrompeu, não me deixou falar do assunto lá atrás. Perfeitamente, compreendido. Ok. Meu nome é José Carlos Araújo Santos. Nome de locutor. José Carlos Araújo. Esse é o ponto. Quando eu comecei lá em Castanhal, no rádio, já havia Carlos Araújo. Aqui em Belém, Carlos Santos. Sim.
E na Globo, o garotinho, José Carlos Araújo. Então ficou a questão, qual vai ser o nome dele no rádio? Não pode ser Carlos Santos, não pode ser Carlos Araújo. José Carlos Araújo a gente nem cogitou, né? Eu não estava preocupado com isso, eu queria entrar no rádio. E o Jussivaldo Nascimento foi quem me batizou. Então ele falou, qual é o nome do teu pai? Virgílio Ferreira dos Santos. Tu vai ser Carlos Ferreira. É? É porque eu queria ser Jussivaldo Ferreira, é Jussivaldo Ferreira do Nascimento. Eu queria ser Jussivaldo Ferreira e impuseram Jussivaldo Nascimento. Então é a minha vez de impor. Tu vai ser Carlos Ferreira. Eu não estava preocupado com isso. Isso era o de menos, né? Eu queria trabalhar no rádio. Então, Carlos Ferreira vem daí. O estranho para mim era as pessoas me chamarem de Ferreira. É o sobrenome do seu pai, né? Do meu pai. Então, Ferreira é um nome que é muito mais forte do que Carlos, né? Então, é o que prevalece. No seu caso, Gesiel Lopes, prevalece o Gesiel. É isso. No meu caso, prevalece Ferreira. Então, é como as pessoas me chamam, Ferreira. E no começo aquilo era muito estranho. Hoje não, o Ferreira virou Ferreirinha e está tudo certo. Hoje é Ferreirinha, né? Ferreirinha, e está tudo certo. Poxa, então tá aí. Eu me reconheço, né? No começo eu não me reconhecia no nome, mas agora sim. E é um aprendizado para mim, é uma novidade. Eu não sabia, não. Para mim era o sobrenome mesmo, Carlos Ferreira, né? Isso. Mas é o nome do papai e tem a ver com o José Carlos Araújo, lá do Rio de Janeiro. Em 2006, na Copa da Alemanha, o Redivaldo chamou o Zé Carlos. Peraí, eu tenho que te apresentar esse cara aqui. Ferreira, vem cá. Aí me apresentou. Olha, esse cara aqui tem o mesmo nome que o teu e por tua causa ele teve que mudar de nome. Aí eu contei essa história pro garotinho. Foi bem legal. Poxa, que legal. José Carlos Araújo, mas Carlos Ferreira, né? Isso. Ou Ferreirinha. Vamos lá, Alex, vamos continuar aí, por favor. Vamos ver o que vem. Olha, uma foto aí, rapaz. Seleção paraense do século. Se bem que aí estão os colegas que elegeram a seleção paraense do século. Tá? Vou te contar essa história da seleção do século. Mas é algo bem legal. Você está, no caso eu, né, estou aí com uma geração da comunicação aqui. Verdade. Alguns já não estão mais conosco, mas é uma foto que tem um peso, tem uma história e numa noite que foi extremamente gratificante para mim. Isso foi na Assembleia Paraense? Assembleia Paraense. Foi, né? Posso contar essa historinha? Claro, fique à vontade. Vamos lá. Eu ainda em Castanhal promovi uma grande enquete em que foi eleito o principal jogador de Castanhal de todos os tempos. Lembrando aqui a historinha lá de Igarapé-Açu, né? Então foi eleito o Bandeirinha, o melhor jogador de Castanhal de todos os tempos. Aí eu consegui o troféu, fiz uma homenagem, eu levei ao programa de rádio que eu fazia aos domingos à tarde, para contar a história dele. A família até hoje me agradece, para ele foi algo muito especial. Então eu vim com essa experiência lá de Castanhal. Quando eu cheguei em Belém, logo no começo, tinha eleição da ACLEP. Na época, Gesiel, uma eleição na ACLEP... Era acirrada. Ave Maria. Então, noite de casa cheia, a imprensa do Pará estava toda presente. Foi uma grande festa. E eu vi ali a oportunidade. Peguei meu gravador e saí gravando com o pessoal de rádio. Quem foi o melhor jogador do Pará de todos os tempos? Essa era a pergunta. O assunto, obviamente, era a eleição. Sim. A partir de um determinado momento, o assunto não era mais a eleição. Você roubou a cena. Passou a ser, não eu, né, mas o assunto. O assunto, a história. O assunto, a eleição do melhor jogador de todos os tempos. Porque passou a haver um debate, as pessoas já começaram a debater e me procurar, eu também quero votar. Eu ouvi todo mundo. Gravei com todo mundo da imprensa. Você não tem esse registro dessa gravação? Rapaz, eram 3 fitas cassete. Era. E nas mudanças, eu não sei se eu perdi, mas eu não sei se perdi definitivamente. Talvez um dia eu consiga encontrar. Talvez um dia você encontre lá no seu baú. Sem querer, né? Mas assim, aí eu fazia na Marajoara o programa do domingo à tarde e eu
usei lá no programa as falas de todo mundo, ou seja, essa votação foi com um testemunhal de todo mundo. Poxa, que bonito. Aí foi eleito Quarentinha. Foi um Quarentinha. desfile, o programa inteiro foi o desfile de todas as vozes importantes da imprensa do Pará na Rádio Marajoara. Eleito Quarentinha, foi homenageado num repar, no Mangueirão, com casa cheia, recebeu o troféu. Ok, então eu repeti em Belém o que tinha feito em Castanhal, desta vez premiando o Quarentinha. Aí veio a virada de século, né? 2000. O meu filho, que hoje é diretor do oliberal.com, Felipe, tinha 13 anos, ele contraiu uma bactéria, Staphylococcus aureus. Ficou um mês internado, uma semana ficou na UTI, ele chegou a um estado em que se o meu telefone tocasse, eu já me preparava, sabe, emocionalmente. Sim. Porque, enfim, era algo bem assustador, né? Foi uma situação extrema. E eu lembro que eu fui liberado dos meus empregos. Não, vai para tua casa. Negativo, eu tenho que seguir trabalhando, tenho que ocupar minha mente. Mas eu tinha a coluna, que na época era no Diário do Pará. Então, fazia a coluna todos os dias, naquele estado em que eu me encontrava. Nossa. Aí veio a sacada. Assim como o baú nasceu na pandemia, a Seleção Paraense do Século nasceu na minha crise ali. Naquela adversidade. Aquela adversidade. Para eu preencher a coluna, eu estabeleci o seguinte: a cada dia, um colega de imprensa vai apresentar a sua seleção paraense de todos os tempos. E assim foi. Eu selecionei o pessoal com 50 anos de idade para cima. E foram 22 selecionados. Então, durante 22 dias, 23, porque aí eu me incluí com a minha seleção no final, eu tinha ali a seleção de cada um. E ao final do desfile de todos os votos, eu apresentei a seleção eleita por esse pessoal aí. Aí eles que elegeram, né? Exatamente. Então, aí eu apresentei a seleção que... Não estão todos, obviamente, né? Mas eles representam bem todos os que votaram. E saiu a Seleção Paraense do Século. E fiquei por bastante tempo querendo fazer uma homenagem à Seleção do Século, mas eu não conseguia viabilizar o evento. E um dia, eu estava num almoço, rolou esse assunto, o Ronaldo Porto estava à mesa, aí falou para mim: tu queres fazer essa festa para os caras? Claro que eu quero. Tu queres fazer essa festa e ainda ganhar dinheiro? Pô, tu tá brincando? Eu vou fazer. O Ronaldo Porto, eu vou fazer. Vai fazer, Ronaldo? Eu vou fazer. Aí ele correu atrás dos patrocinadores, viabilizou o evento na Assembleia Paraense, lá na Presidente Vargas, e a Mais TV fez a transmissão ao vivo da homenagem, e o governo do estado bancou a vinda do Manuel Maria, Sim. que estava em Santos. E aí fizemos a festa dos melhores do século no futebol paraense: Dico Remo, Oliveira Paissandu, Dutra Remo, Socó Remo, Cuca Remo, Natividade Paissandu, Quarentinha Paissandu, China Tuna, Manuel Maria Tuna, Alcino Remo, Neves Remo, técnico Miguel Cecim. Essa foi a seleção do século que esse pessoal elegeu, que teve essa noite especialíssima de uma grande confraternização, de muitas homenagens. E, puxa vida, foi algo assim marcante. É um troféu, muito especial, né? Muito especial. É um troféu. Cada um desses aqui, então, elegeram 11 jogadores. Foi assim? Exatamente. Aí, no final, fizeram um agregado para escolher... Aí eu fiz a soma dos votos, mas fiz tudo com total transparência. O Diário do Pará publicou todos os votos, primeiro na minha coluna, depois uma página inteira com os votos de todo mundo, para que não restasse dúvida quanto à apuração dos votos. E, enfim, assim saiu a seleção paraense de todos os tempos. Ou pelo menos do século, né? Do século XX. Do século. Vamos lá, Alex, por gentileza, vamos continuar com a tela. Tela do Pod Aclep. Que é que vem? Tchan, 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 tchan. Alô, Carlos Ferreira, amigos aí do podcast, querido Gesiel Lopes. Opa! Parabéns pelo convidado, o cara é bom de resenha mesmo, né? Ferreirinha,
muitas experiências juntos, a gente já fez até cobertura fora do país juntos e foi muito legal trabalhar com você. Ando com saudade dos nossos encontros, hein? Mas conta aquela história lá na tua terra que tem algumas coisas que tem nome, mas que na verdade os personagens são tudo ao contrário. Tipo assim, a padaria da esquina no meio do quarteirão. Tem outros, pelo menos mais uns 10 exemplos disso aí que eu acho muito engraçado. E toda vez que você conta, eu acho que é bem legal. Conta pra gente aí. Valeu, um abraço. Outro, obrigado. Grande Valmir Rodrigues. Por falar nisso, ontem eu passei por APU e tem lá a Grande Farma. A Grande Farma. Grande Farma. Que não é tão grande assim. Está bem atualizado a história. É uma pequena farmácia, o nome Grande Farma. Mas aí o Valmir me fala, não a padaria, mas a sapataria da esquina. Ah, a sapataria. No meio do quarteirão. A dona Mocinha, com seus quase 100 anos, eu brinco lá que o delegado de polícia era o Elias Cordeiro. Aí, o Elias Cordeiro é o delegado de polícia, aí eu já inventei uma, né? Disse, e o vigário é o João Valente. Tem esses causos, né? Causos do interior. Já desses eu estava vendo uma loja de veículos, e eu até fiz a foto, mas eu não estou lembrando agora o nome da loja, que era o inverso da... É o contraditório. Era o contraditório, exatamente. Exatamente. É do que o Valmir está falando. O meu amigo Nazareno Abraçado, gosto muito dele, mas eu dizia para ele, pô, tu és abraçado e todo mundo quer distância de ti, cara. Era por aí. Eu narrei um jogo sábado lá na Tuna, eu acho que é o Abraçado que estava jogando. Ele era jogador? Não, amigo? não mais. Não então mais. tem um outro Abraçado. Provavelmente. Lá na Tuna, na final do Supermaster da Tuna no último sábado. Obrigado, grande Valmir Rodrigues. Esse daí vocês já dividiram jornadas juntos, já trabalharam muito, né? E aqui nós temos o Guerreiro, que é de paz, né? O Guerreiro é de paz. Mas tem olha, fui eu que batizei o Guerreiro de locutor que vale quanto pesa. Quando era gordo. Fortão. O Guerreiro era gordão, pesadão. Aí faz o locutor que vale quanto pesa. Agora que ele está magrinho, diz, precisamos mudar teu slogan. Vai ser agora o locutor que vale quanto reza. Ele é muito católico. É verdade. E eu não sabia, olha, mais uma curiosidade. Então você é o pai da criança, né? O que vale quanto pesa, né? Eu que dei o slogan do Guerreiro. E essa questão do Guerreiro e paz tem até uma frase aí de caminhão, ou é uma propaganda, né? Sobre lonas, né? Use para que haja paz, use guerra, uma coisa assim. É um contraditório também que me fugiu aqui. Guerra a serviço da paz. Alguma coisa nesse sentido aí. Mas esses contraditórios são interessantes. Vamos lá, Alex, vamos dar sequência aí. Vamos ver o que vai aparecer mais aí na nossa tela. Essa daí já passou, já foi, né? Opa. Olha aí. Volta, tá aqui. Onde é isso aí, Ferreira? Deixa essa do estádio aí, por favor. Foi lá na Copa da Alemanha, estádio de Berlim. Histórico, legendário estádio de Berlim. De Berlim, né? Isso. Você estava a Copa do Mundo pela Rádio Liberal, né? Pelo Grupo Liberal. Pelo Grupo Liberal, né? Exatamente, essa foto aí. Felipão foi na segunda palestra dele, assisti 2 palestras do Felipão em Belém. Aí é um registro na segunda palestra. Do Felipão. Palestras preciosas. E a outra foto com o Rei Pelé, ela é uma consequência da seleção paraense do século. Porque o Manuel Maria foi eleito, né? Sim. Para a seleção do século. E na vinda dele se tornou um amigão, até hoje, um amigo-irmão. E o Manuel, quando desembarcou no aeroporto, já foi com a camisa do Santos, com a dedicatória do Pelé. Para mim, eu não acreditava daquilo. Poxa! A camisa do Santos, na época ainda sem patrocinador nenhum, né? E a dedicatória do Pelé ao Carlos Ferreira, do amigo Pelé. Eu olhava para aquilo e não acreditava. Aí o meu sonho era conhecer o Pelé, ter uma oportunidade, né? Então, quando o Pelé veio a Belém, para a inauguração de uma academia que levava o nome dele, o Manuel me disse, vou te colocar ao lado dele, tu vais ter a tua foto com ele. Será? Com certeza. Ele deu entrevista lá no hangar, a coletiva, né?
Aí foi pro hotel. Aí o Manuel ligou para mim, disse, te manda pro hotel, lá eu consigo. Então eu fui pro hotel, aí os meus colegas da TV foram juntos comigo. Ninguém levou câmera para fazer a foto. Nossa. Ninguém. E o celular ainda não resolvia essa parada, né? Aí, caramba, e agora? Falei com o Manuel disse, olha, ele está numa reunião aqui, mas eu vou tirá-lo da reunião para te atender. Vai fazer a foto. Aí, pô, chegou um fotógrafo lá. Chegou, cara, tu vai fazer essa foto? Salvação da lavoura. Não, com certeza eu vou fazer, deixa comigo, eu nunca tinha visto o cara, né? Não, pode deixar que eu faço. Desculpa aí se ele estiver me vendo, não consegui lembrar o nome dele. Gostaria. Fez a foto do grupo com o Pelé, né? A nossa equipe, e essa foto individual. E aí depois ele disse, tá aqui o número do meu telefone, eu vou enviar essa foto para ti. Eu envio para o teu e-mail. E eu já saí feliz da vida, depois bateu aquela insegurança. Se ele não mandar essa foto, eu não vou ter a foto com o Pelé. Mas ele mandou a foto. As fotos, né? Ele enviou as fotos, fez essa gentileza. E hoje está muito bem guardada essa foto, né? Está no arquivo, está no e-mail. A camisa está num quadro, né? E a foto está bem no centro, sobre a camisa. Pô, assim, uma preciosidade. É muito grande. É o troféu da minha vida. É. Assim, de algo da minha profissão, é o troféu da minha vida. E como é que foi o encontro lá com o Pelé nesse dia? Coisa muito rápida. Ali foi só para fazer a foto mesmo e ele já voltou lá para a reunião. Foi só para atender o... Só para atender o pedido do Manuel, né? que era o melhor... Assim, o Pelé disse de várias vezes ao Manuel, que o Manuel era o melhor amigo dele, né? E ele o melhor amigo do Pelé. E eu tive essa felicidade de me tornar tão amigo do melhor amigo do Pelé. Poxa, que bom, né? E o Filipão aí? Qual é a lembrança que você tem desse dia aí com o Filipão aí? Olha, do Filipão, a primeira palestra que eu assisti foi no Hotel Sagres, a segunda foi no Hangar, que foi onde nós fizemos essa foto aí. As histórias de bastidores que ele contou da seleção brasileira, maravilhosas. Eu vou contar uma só dele, porque para mim simboliza muito. O que um técnico... os nós que um técnico precisa desatar. Como que a sacada pode determinar sucesso ou fracasso, né? Ele contou que, na primeira ele contou os bastidores da não convocação do Romário para a Copa de 2002. Mas eu vou contar a segunda, que eu considero melhor. Sim. Ele foi trabalhar na Arábia. Aí ele disse, lá é o seguinte, os técnicos brasileiros se encontram, confraternizam, porque eles precisam se relacionar com brasileiros e gente da afinidade do mesmo trabalho. Então, de vez em quando, rola um churrasco e todo mundo vai lá se encontrar. E eles, quando eu cheguei, fizeram um churrasco para me receber. Quando começou a rolar com um papo de futebol, todos disseram a mesma coisa. Teu time é o melhor daqui, mas tu não vai ser campeão. Nossa. Mas como se o meu time é o melhor, eu não vou ser campeão? Não, tu não vai ser campeão porque o teu goleiro é fraco. É fraco, mas é afilhado do Sheik. Tu não pode tirar o cara. Então esse é o teu problema. Teu time é muito bom, mas não tem goleiro. E tu não pode mudar o goleiro, que o Sheik não vai permitir. Rapaz. Aí ele ficou com aquela, né? Como que eu vou resolver isso? Para o jogo seguinte, ele chamou o treinador de goleiros e disse, na véspera do jogo, tu vais pegar esse cara e tu vai matar esse cara de trabalhar. Tu vais treiná-lo até a exaustão, até ele dizer que não aguenta mais. Pedir para sair. E assim foi feito. Treinou, pegou pesado com o cara, levou ao extremo. Aí, quando o goleiro pediu arrego, não dá mais. Ok, tudo bem. Dia seguinte, dia do jogo. Lá vem o goleiro. Eu estou com muita dor muscular, eu não tenho condições, não dá para mim. Sim, aí disseram para o Filipão, o teu goleiro titular é fraco, mas é afilhado do Sheik, mas o teu goleiro reserva é muito bom, só que tu não pode mudar. Poxa. Aí ele fez essa, né? Levou o cara ao extremo esforço. Aí o cara disse, no dia do jogo não tinha condições de jogar.
sem problema nenhum, joga o fulano. Vamos sentir bastante a sua ausência, mas... O fulano entrou, o reserva entrou, fechou o gol. Aí ele disse, mantive o cara e o Sheik não podia falar nada. Como é que o Sheik ia falar? Contestar, né? Não tinha argumento para o Sheik. E ele disse, fui campeão. Poxa, Fui olha só. campeão com o melhor goleiro. Que coisa, né? Que estratégia, né? Sacada. Esses bastidores, os bastidores do futebol são muito ricos. Sacada. Verdade. Como é que é para o Carlos Ferreira registrar tudo isso daí? Escrever um livro, enfim. Lá na TV os colegas disseram, tu tens que escrever o teu livro, O Baú do Ferreira. Já pensa nisso, Ferreira? Sinceramente, essa coisa de fazer uma coluna todos os dias, quando falo em escrever, tu não tens ideia do alívio que eu sinto quando eu transmito a coluna. É a sensação do dever cumprido, né? Aí assumi um projeto desse, eu fiz o Pisando na Bola, 2 versões do Pisando na Bola, em outra época, mas hoje eu já não tenho mais esse poder de fogo para escrever, para pensar num livro. Eu não sei, pode ser que sim, de repente... Escreva uma biografia, por favor. Deixe uma biografia. Não, acho que a minha história não tem nada demais, mas essas histórias, sim. Há histórias muito boas. Quem sabe, de repente, você está me fazendo refletir aqui. Eu tenho um filho jornalista, né? Opa! E que escreve, por sinal, melhor que eu. De repente, pode ser que ele tope fazer o livro e eu disponibilizo as histórias, contribuo de alguma forma, mas no mínimo eu dividiria essa tarefa. Mas acho válido, porque eu estou fazendo o baú há quanto tempo, meu Deus? Acho que 3 anos? 3 anos. 3 anos, 2020, né? A pandemia, né? 3 anos. Abril de 2020 foi quando o futebol suspendeu as atividades. Então tem muita história bacana, muita história legal para contar. Nessa série do baú, eu consegui uma coisa assim que foi vitória, particularmente para mim, né? A origem do nome do Remo e da cor do azul marinho do Remo. Por que azul marinho e por que Clube do Remo, né? Que é o London Rowing Clube de regata de Londres. Então o Remo leva o nome de um clube de regata de Londres. E o bacana é que quando eu fiz esse baú, acionando pessoas que tinham contato, um amigo meu de São Paulo, Cacá Salles, fez contato com a direção do London Rowing Club para dizer que na Amazônia havia um clube inspirado nesse clube tradicional lá da Inglaterra. Eles mandaram um livro com a história do clube de lá, um exemplar para mim, um para o Remo e um para o Cacá. E mandaram dizer, quando nós atualizarmos o livro, vai constar o Clube do Remo de Belém do Pará. Olha só, rapaz. Que feito, né? Próxima atualização do livro, nós vamos registrar. E passei tudo para o Remo, passei os contatos para que o Remo estabelecesse uma relação com esse clube. Sim, lógico. Que é a sua raiz, né? Infelizmente isso não ocorreu. No caso do Paysandu, o Paysandu tinha um funcionário nascido em Paysandu, no Uruguai. Então, contei a história. Paysandu é Paysandu numa homenagem dos fundadores à Marinha Brasileira, por uma vitória da Marinha Brasileira no Passo de Paysandu, no Uruguai. Então, daí o nome Paysandu e daí as cores do Paysandu, que são as cores do Uruguai. E esse funcionário do Paysandu fez contato com colegas de imprensa de lá do Uruguai, e aí tive depoimentos de lá sobre a surpresa deles em saber que o Paysandu, que disputou a Libertadores, é Paysandu por causa da cidade, do nome da cidade. Olha só. É uma informação que eles não tinham. Então eu pude ter de lá, né, depoimentos das pessoas, dos jornalistas de lá surpresos com isso, e eles exibiram lá a minha parte do Bom Dia Pará, eles exibiram lá e mandaram para mim. Eu tenho esse material guardado, né? E no caso da tuna, eu vou fazer aqui vou jogar essa peteca no seu peito aí. Você sabe por que a tuna se chama tuna? Não, né? Mas vou saber agora. Sabe o que significa tuna em Portugal? Também não. Não, né?
Vamos saber agora. Tuna em Portugal é como para nós aqui, vamos fazer um pagode sábado? Então, seria algo assim, vamos fazer uma tuna lá em Portugal, só que a música lá não é o pagode. Né? A música lá Mas é relacionado à alegria, festa. É festa. É festa. Tuna é festa com música ao vivo. Tuna em Portugal. É festa com música ao vivo, dentro de uma tradição. Cheguei a exibir um vídeo na televisão de uma tuna, como é uma tuna lá em Portugal, que é uma reunião de festa lá. Então, o que aqui em Belém... É como se lá em Portugal tivesse um time lá, um clube chamado Balada. O que é balada lá no Brasil? É festa, é alegria. Mas a tuna, ela tem... A tuna dos portugueses, ela tem lá uma identidade cultural, sabe? De como que é a dança, qual que é o estilo de música ao vivo. E os caixeiros viajantes que fundaram a Tuna Luso Comercial, que depois se tornou Tuna Luso Caixeiral, que virou Tuna Luso Comercial, que virou Tuna Luso Brasileira. Então, a primeira versão foi Tuna Luso Caixeiral, que era o time dos caixeiros viajantes, os vendedores ambulantes portugueses, aqui de Belém. E eles promoviam as tunas deles. Sim. As reuniões deles. Poxa, mas que história, rapaz. Só Carlos Ferreira mesmo. Então, eles promoviam as tunas, as festas deles. E daí formaram um clube, Tuna Luso Caixeiral, que não era futebol. A Tuna não nasceu com futebol. Nasceu mais com o aspecto social, né? A Tuna veio a ter futebol... Recreativo. 3 décadas depois de fundada. Olha só. Tuna tem cento e quantos anos? Ela tem... Eu sei que o aniversário da Tuna agora é dia 1º de janeiro, né? 122, né? Vai fazer 123. Não, vai fazer 123 anos. 123. É isso. Clube mais antigo do estado, né? É o clube mais antigo do estado, que nasceu como Tuna Luso Caixeiral e é Tuna por essa razão que eu acabei de relatar aqui. Poxa, que legal. Que cultura essa de Carlos Ferreira. Essa e tantas outras histórias que a gente pôde apurar. E o Paysandu tem um clube lá no Rio de Janeiro, que é Paysandu, né? Paysandu tem 10 xarás. Paysandu tem 10 xarás. Eu falei 9 e agora falei 10, porque surgiu um 10º no interior de São Paulo. Há um Paysandu agora também no interior de São Paulo. Mas há Paysandu do Rio, que foi desativado, né? Mas existiu. Paysandu no Piauí, Paysandu no Maranhão. Tem outro Remo fora aqui, o nosso Clube do Remo? Fora. Tem na Paraíba. Na Paraíba, né? Na Paraíba, que é uma escolinha de futebol. Escolinha de futebol de onde saíram Hulk e Marcelinho Paraíba. Só isso, né? E eu fiz essa também. Eu contei a história do Clube do Remo de Campina Grande, que o Josa, que é o atual dono da escolinha, conta que quando ele montou a escolinha, o pai dele tinha morado em Belém e era torcedor do Remo. Aí ele formou o grupo lá, tinha o time, mas faltava uniforme, faltava camisa. Aí deram de presente para ele um jogo de camisas com as cores do Paysandu. Aí o pai dele disse, tudo bem, você usa o uniforme do Paysandu, mas o nome vai ser Clube do Remo. Olha só. E aí eu tenho, inclusive, um material disso aí, as fotos, tudo, do Clube do Remo, com as cores do Paysandu, em Campina Grande. Um Remo com cores de Paysandu, né? Então, o Hulk e o Marcelinho Paraíba começaram a jogar futebol. Que curiosidade. No Clube do Remo, vestindo as cores do Paysandu. Eles e alguns outros profissionais, né? Mas só eles são os principais. Quando eu contei essa história, aqui, o Remo foi jogar na Paraíba e foi jogar em Campina Grande. Aí eu consegui mobilizar a emissora Globo lá da Paraíba, que mandou um repórter a Campina Grande, fez a matéria sobre o Clube do Remo de Campina Grande, recebendo o Clube do Remo de Belém, articulei para que o Remo bonificasse a escolinha do Josa com material esportivo. Então, ele ganhou lá bastante material esportivo do Clube do Remo. E o Josa ficou assim, extremamente feliz, porque finalmente ele foi reconhecido lá com o trabalho que ele faz numa reportagem especial da Globo da Paraíba, a partir de toda a nossa produção daqui. Ele disse, como é que é, rapaz? Foi preciso você daí de Belém mobilizar a imprensa daqui para que o pessoal
visse meu trabalho. Aí o Marcelinho Paraíba gravou sobre isso, ele enviou para mim uma gravação do Marcelinho Paraíba, agradecendo pela atenção ao Clube do Remo da Paraíba. Ao Clube do Remo da Paraíba. Não, fantástico, mas essa da Tuna me ganhou, me conquistou. Aliás, que hoje eu tenho um compromisso, uma reunião lá na Tuna, e eu vou perguntar lá para os estudantes... Eles sabem o que significa Tuna. O que Tuna. significa Tuna, mas eu não vou dar resposta. Uma outra muito boa... Eu digo, olha, assistam hoje à noite o podcast da CLEP, assistam o podcast o podcast da CLEP, que vocês vão saber lá o que significa Tuna. Pois é. É uma deixa. É gratificante, sabe? É você muito saber interessante que isso. Um trabalho que, como eu te disse, foi circunstancial, por causa da pandemia, gerou tudo isso, fez a gente mobilizar o pessoal do arquivo da Globo para o envio de matérias que a TV Liberal não tinha. E estamos até batalhando para conseguir algo mais. Estamos com um projeto aí de resgate de mais histórias e, sobretudo, de imagens da história dos repais. E, sei lá, vamos ver se rola, mas estamos trabalhando por isso aí. Bragantino tem um Bragantino lá de São Paulo, né? E o nosso Bragantino aqui. Enfim, se a gente for viajar aí, eu fiz um baú sobre né? isso. Eu fiz um baú sobre isso, que aquela camisa que o Bragantino, a primeira camisa do Bragantino, é a camisa caipira, que tem um nome lá que eu não estou lembrando agora, que é inspirada na camisa do que o Bragantino usava quando foi campeão paulista, vice-campeão brasileiro. Aí o Bragantino aqui do Pará entendia que tinha copiado a camisa do Bragantino de São Paulo. Eu fui pesquisar e descobri que, na verdade, o Bragantino de São Paulo copiou a camisa de uma seleção da Europa. Eu não estou muito seguro, Suécia, eu não estou muito seguro que seleção era, que usava como segundo uniforme a camisa naquele padrão. Aí, na verdade, a inspiração é europeia. O Bragantino de São Paulo copiou e foi copiado pelo Bragantino do Pará, que também nasceu em função do sucesso do Bragantino de São Paulo, né? O Uberlândia, acho que era esse o clube lá de Bragança, que foi transformado em Bragantino para disputar o campeonato estadual. Poxa, que legal, essas histórias são fantásticas. Vamos lá, Alex, vamos lá com tela, por gentileza. Olha, eu sempre digo que passa... Aquele abraço, amigos do podcast da CLEP. Forte abraço para você que está nos acompanhando. A você, meu caro Gesiel Lopes, muito obrigado pelo convite. E ao meu colega, meu parceiro, meu amigo de longas datas, meu xará Carlos Ferreira, receba o meu carinho e, sobretudo, o meu abraço. Mas, Ferreira, eu tenho duas perguntas para fazer para você. A primeira é a seguinte: qual seria o ápice, a principal realização de um cronista esportivo, na sua opinião? Você já participou de várias coberturas, já fez inclusive Copa do Mundo e deve ter uma resposta legal para a gente. E a segunda pergunta é sobre o nosso campeonato paraense. Pelo investimento feito não só por Remo e Paysandu até o momento para a competição, e também as equipes intermediárias que disputam o nosso campeonato, também fazendo um grande investimento, inclusive o Castanhal fechou a sua 21ª contratação para participar do campeonato estadual. Eu queria saber de você se esse campeonato de 2024 vai ser o campeonato mais equilibrado dos últimos anos. Gesiel, um grande abraço. Obrigado. Muito obrigado aí pelo convite para participar do programa. Receba todo o meu carinho e o meu abraço, meu querido amigo Carlos Ferreira. Opa! Amigo, xará e conterrâneo, Ferreira, né? Legal isso tudo que o Ferreira provocou aí. Eu não sei se a 21ª contratação do Castanhal que ele se referiu é o Felipe G2, né? Mas eu ouvi do presidente Elinho Júnior que está fechado o negócio. Felipe G2 no Castanhal. A primeira questão que ele levantou lá, do ápice, não há como não ser a cobertura da Copa do Mundo, que para mim foi muito especial, porque eu tive a oportunidade de ficar 2 meses na Europa, em Munique, sediado em Munique. Olha só o que me passou na cabeça aqui. Você falou lá no início que o rádio, ele também lhe chamava muita atenção pela questão das viagens, né? Isso. Que viajava. Isso. E você, pelo rádio, pela comunicação, pelo grupo que você estava, lhe proporcionou passar esses 2 meses aí. 2 né? meses, cara. Um período mágico.
sediado em Munique, que é exatamente no centro da Europa, né? Então, dali, no período, eu fui 2 vezes à Suíça, nós fomos, né, a equipe da Rádio Liberal, 2 vezes à Suíça, cobri amistosos da seleção. Eu e o Valmir, num dia de folga, tivemos a ideia de almoçar na Áustria. Vamos a Salzburgo, na Áustria, vamos almoçar, 1h30 de estrada. Então, pisei na Áustria, tive a oportunidade na véspera da decisão, não foi na véspera, foi um pouco antes. Viajei com Gerson Nogueira a Paris, passamos um dia em Paris. Eu tive também o nosso retorno, em função de uma crise aérea, né, deu uma série de problemas para a gente voltar. Então a gente foi a Milão, Lisboa, Belém. Aí para a decisão da Copa, eu optei por ficar no centro de imprensa. Negociei com a direção da rádio para eu não ir a Berlim. Eu já tinha ido a Berlim. Então, eu não quero voltar a Berlim. Eu prefiro fazer do centro de imprensa. Posso, por uma razão pessoal. Àquela altura, eu tinha 2 irmãs. Eu tenho 4 irmãs freiras. 2 estavam na Itália, em Monza, colada a Milão. Aí eu falei, eu vou ver minhas irmãs. E elas vão me encontrar em Milão. Então, eu viajo na véspera, o pessoal vai viajar na segunda, eu viajo logo no domingo, e lá na estação eu encontro o pessoal, que a viagem era de trem, né? Na estação eu encontro o pessoal e de lá a gente... tudo certo, Ferreira, tranquilo, tá. Então, fui para Milão, as minhas irmãs tiveram uma missão, e tiveram que viajar, a gente se desencontrou. Poxa. Mas eu pude curtir, andar por Milão, conhecer o que eu pude conhecer. Qual foi o problema? As minhas passagens estavam com o Valmir, que era o nosso coordenador. Sim, já comecei a alcançar aqui. Eu, da estação, achei um hotel lá próximo, falei, bom, é aqui que eu fico. Então, fiquei nesse hotel, próximo da estação. No dia seguinte, 7 da manhã, o trem chegaria. Então, eu teria que estar lá para encontrar o pessoal para seguir para o aeroporto. Chega o trem, não desce a equipe da Liberal. Rapaz. Aí eu entrei em parafuso, porque imagina, e a gente não tinha facilidade de comunicação que a gente tem hoje. Isso, com certeza. Não tinha. Eu, com muito sacrifício, eu consegui um contato com a direção da rádio em Belém, para dizer, olha, houve um desencontro, o pessoal não chegou. E eles também não sabiam me dizer o que tinha acontecido. Aí, Ferreira, só tem um jeito. Procura ver os horários de chegada de trem de Munique e fica aí presente sempre que chegar um trem para... Tá. Eu sei que eu fui pro hotel para tentar botar a cabeça no lugar, que eu fiquei apavorado. Eu sem dinheiro, aqui, cidade cara. Se eu me desencontrar desse pessoal, como é que eu vou voltar? O que eu vou passar aqui? E quanto eu vou ser zoado quando chegar lá? Vários aspectos. Eu fiquei pensando nisso, sabe, no hotel. Eu falei, não, mas espera aí. Se eu ficar aqui, eu não tenho nenhuma chance, eu tenho que ir para lá mesmo. Corri para a estação. Cara, eu fui muito abençoado. Eu lembro das escadarias, né? Aí cheguei nas escadarias, os primeiros degraus, eu vi uma cabeça branca. Falei, meu Deus, se fosse o Ivo Amaral, o Ivo vira de lado. Falei, nossa, é o Ivo Amaral. É o Ivo Amaral, chegou, tá resolvido. Aí falei com o pessoal, cadê as tuas coisas, cadê a tua bagagem? Não, tá no hotel, mas o hotel é aqui do lado. Corre pro hotel, porque a gente já vai para o aeroporto, a gente já vai pegar o ônibus aqui para o aeroporto. Corri, peguei um táxi, cheguei. Quando eu vou chegando na estação, o ônibus vai saindo. Nossa. Naquela dificuldade de comunicação, eu consegui dizer para o taxista, para na frente do ônibus. Ele parou na frente do ônibus, eu desci, o motorista, negativo. Você vai no próximo. Aí alguém foi à janela, não sei se foi o Valmir Ferreira, fica tranquilo.
Daqui a 15 minutos sai outro ônibus. Pega o ônibus, a gente se encontra no aeroporto. Ok, tudo bem. Embarquei no segundo ônibus, no outro ônibus. Aí falei pro motorista, aeroporto. Ele falou, qual? Como qual? Como qual? Pô, aí, meu amigo, suei frio, né? Porque aquela dificuldade de comunicação, né? E aquela insegurança, aquele medo de me desencontrar dos homens. Aí aparece um anjo. Nessas horas aparecem os anjos. Uma senhora falou em português. Não imagina, aquilo foi música clássica aqui. Para onde o senhor vai? Eu falei, Lisboa. Aí ela falou, então é o segundo aeroporto, é Malpensa. Eu gravei o nome do primeiro, eu não lembro. É Malpensa. Com certeza, senhora, ela disse, o único de onde sai voo internacional é Malpensa. Fique tranquilo, é Malpensa. É o segundo aeroporto. Aí, quando nós passamos pelo primeiro, eu fiquei naquela, pô, e se for aqui? Se for aqui, não vai dar tempo de voltar. Por que eu não tento aqui? E se não for, aí fica aquela... Não, ela está dizendo, eu vou confiar nela. Chegamos ao aeroporto de Malpensa. Aí eu vejo lá o balcão da TAP. Ninguém. Ninguém no balcão da TAP. Meu amigo, Deus do céu. Agora pegou. Aí desce uma funcionária da TAP, com todo o uniforme da TAP. Senhor, português, né? Pelo menos isso, falava português. Aí a portuguesa disse, senhor, não é aí. Disse, como não? Não, é aqui em cima. Suba as escadarias. Nosso balcão é aqui em cima. Aí vou eu, com as minhas malas, com toda a minha bagagem, né? Naquele desespero, aí eu subo. Primeira cara que eu vejo é do Valmireco. Poxa! Aí eu falei, estou em casa. Pô, o Valmireco me deu um abraço, cara, que alívio. Aí eu falei, o lanche é por minha conta. Para compensar tudo isso. O lanche é por minha conta, Valmir. Farra para o pessoal aí. Uma alegria extrema. Pô, foi... Aí, a partir dali, voltar para casa, voltar para casa depois de todo aquele sufoco, cara. Nossa. Que desencontros, cara, né? Louco. Encontros e desencontros, né? Olha, Sim. isso dá um título, hein? Isso dá um tema, encontros e desencontros. Outra questão levantada pelo Ferreira sobre esse campeonato que está vindo aí. O equilíbrio. Pois é. Eu faço uma reflexão, cara. Eu vejo nossos clubes evoluindo. Eu vejo. Evoluindo em matéria de estrutura, evoluindo na mentalidade, nos procedimentos. Eu acho que o ano de 2024, ele vai dizer muita coisa para nós a respeito de Remo e Paysandu. Principalmente sobre o Remo. Olha só, nós estamos vendo nos dois. Nós estamos vendo contratações de jogadores ali da faixa de 20 a 30 anos, alguns acima disso, mas os que nós vemos acima disso, os números, as estatísticas desses atletas, são de atletas que estavam muito ativos, que vinham jogando continuamente. Não tem ninguém que estava parado há 3, 4, 5, 8 meses, que era muito comum. Era muito comum recentemente. Eu estou já produzindo a minha coluna de amanhã, e aí eu estou dando os exemplos do ano passado, até deste ano, de contratações feitas sem tanto critério. E nós estamos vendo este ano. São jogadores que estão no auge, são jogadores que chegam prontos para uma retomada de uma pré-temporada e com um trabalho muito focado, com muito critério. Então, há avanço de estrutura, mas há avanço de mentalidade também. E outra coisa, contratações sendo feitas para um modelo de jogo pré-definido. Nós precisamos de jogadores para essas características, porque o nosso modelo de jogo é esse. Esse é outro grande avanço. Que até não faz tanto tempo, os clubes contratavam e os técnicos recebiam um elenco e tentavam descobrir naquele elenco um modelo de jogo. Agora não, são contratados para um modelo de jogo que já está definido. Já definido. Porque isso contribui muito para diminuir a margem de erro. Então, eu estou acreditando muito que haverá um aproveitamento muito melhor das contratações, que nós teremos times competitivos, um campeonato estadual muito interessante, um Águia defendendo o título
com consistência. E mais ainda, acho que para a Copa do Brasil, para Campeonato Brasileiro, para a Copa Verde, eu estou vendo Remo e Paysandu como reais protagonistas, sabe? E encontrando um caminho. Mas será que a gente pode ter a história de 2010, 2011, né? 2010 foi o Independente, 2011 o Cametá, né? Isso. Campeões do interior, né? E esse ano nós temos o Águia, né? Esse ano nós temos o Águia. Será que não corre o risco de nós termos um segundos na sequência campeão do interior? Repetir a dobradinha? Dobradinha? Não podemos descartar. Descartar nada, descartar essa hipótese. Mas eu acho que Remo e Paysandu vêm, de fato, muito fortes e honrando as suas condições de protagonistas. Então pronto, o Paysandu aí com esse desafio de Série B, né? Retornando aí a uma Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, Alex, para nós encerrarmos aqui. Vamos lá, por favor. O que é que nos reserva aí a tela do Pod Aclep? Quem vem? Falar do Carlos Ferreira, para mim, é muito mais do que uma honra, é um privilégio. Afinal, tive aí esse presente de Deus, que é tê-lo como um pai. É mais do que merecido toda e qualquer homenagem ao baixinho, ao meu pai, Carlos Ferreira, que é para muitos, sim, um exemplo de profissional, um exemplo dentro do jornalismo, dentro do nosso futebol, e aí eu não falo só estadual, mas nacionalmente também. Mas para mim é um espelho como um homem, um espelho como um ser humano, um espelho como um pai, e então para mim é com certeza uma honra, um privilégio muito grande poder participar aqui do Pod Aclep, mandando essa mensagem, um abraço carinhoso a todos da mesa, e estão em ótima companhia. Valeu, um grande abraço. Obrigado, tá aí. O que você fala aí desse rapaz? Puxa. Carlos Felipe. É muito especial ouvir isso do meu filho, que entrou no veículo em que ele trabalha como estagiário e hoje está numa posição de direção, né? Isso já resume. E, ok, a gente tem uma história construída, mas eu tenho convicção de que o Felipe tem potencial para ir muito além de mim, para fazer uma carreira muito melhor que a minha, muito mais exitosa do que a minha, e que ele seja abençoado e que o destino seja justo. Vocês já tiveram a oportunidade de dividirem trabalho, trabalharem juntos, assim, matérias, alguma coisa assim, não? Já, o que, meu Deus, que eu posso dizer? Bom, vocês estão no mesmo grupo, né? Um trabalho que eu fiz com ele, quando ele estava na faculdade, foi levá-lo a um repá. Eu fechei com o jornal uma página do jornal para uma cobertura alternativa do repá. O que foi essa cobertura alternativa? O comércio em torno do Mangueirão. O que rola de trabalho e renda num dia de repá no Mangueirão. E fizemos um material muito, muito bom, eu e ele juntos. Então, esse é o trabalho que nós produzimos, que eu posso lembrar aqui. Ele ali no comecinho, foi uma experiência, eu imagino que tenha sido muito boa para ele. E assinamos juntos uma página do Jornal Liberal nessa cobertura do repá. Você, como pai, você começou a perceber que ele estava dando os sinais aí para seguir a carreira de jornalismo também, ser um jornalista? Você começou a perceber os primeiros sinais aí do Felipe? E eu nunca o aconselhei, eu nunca o incentivei a ser jornalista, né? Na verdade, eu nem queria, porque o jornalismo é sacerdócio, né? Se você pensa em ser rico, não seja jornalista. Jornalista, agora, no meu caso, a riqueza está em fazer o que eu simplesmente adoro. Enfim, mas o desempenho dele na escola, facilidade para escrever. Então, eu vi ali uma tendência. O interesse dele por futebol era outro sinal. E, diante disso, quando começou a namorar, já rolava aquele papo de: pai, vou sair com a namorada, vou ao cinema, escola uma grana aí. Tudo bem. Está aqui o jornal, eu quero um comentário sobre essa notícia aqui. Traga e você vai ter o que você quer. Eu fazia isso, e para o irmão dele
era para copiar aquele texto, trazer manuscrito, né? Para ele eu queria opinião, comentário. Leia, reflita, faça um comentário, me traga e você vai ter o seu dinheiro. Era uma forma de passar para ele que dinheiro não cai da árvore. E segundo, fazê-lo se aprimorar naquilo que ele tinha decidido que ele queria para a vida dele. E acho que deu certo, acho que contribuiu de alguma maneira, né? Deu e muito certo, né? Você tem 2 filhos, Zé Verde? 2 filhos, exatamente. Poxa, legal. E já está com os netinhos também, né? As netas, né? As netas. As filhas do Felipe, a Lídia e a Giovana, já estou curtindo. Quantos anos aí de casamento, de compromisso? Dia 9 de janeiro, eu completo 36 anos de casado. 36 anos, né? Isso. Poxa, que legal. Ferreira, tem mais alguma coisa que você gostaria de ressaltar aqui com a gente? Aquilo que não foi perguntado, não foi levantado? Porque eu só tenho a agradecer. A ACLEP, eu sempre digo o seguinte, a ACLEP agradece. A história agradece também. Meu muito obrigado. Se você tiver algo, fique à vontade. Para fechar aqui, eu só quero dizer que é muito bom para mim, como com certeza foi muito bom para todos os colegas que já passaram por aqui e será para os que virão, poder registrar, sabe, esses relatos, ter a história documentada num bate-papo como esse aqui. Espero que isso possa ser útil a alguém, porque para mim já é algo muito especial, já valeu demais. Obrigado mesmo. Desejar a você sucesso é redundante, é muito pouco. Poxa, que você tenha muita saúde para continuar aí nos brindando com toda a sua história, com todo o seu talento, com tudo que você faz aí na comunicação. Obrigado. Amém. Amém. Estamos chegando, portanto, ao final de mais um Pod ACLEP. Obrigado a você que esteve conosco. Você pode compartilhar a nossa transmissão, você pode comentar, você pode se inscrever, curtir, compartilhar e também seguir a gente lá no Instagram, lá no @ACLEPOficial. Nossos agradecimentos à equipe técnica, a todos aqui da órbita. Na próxima semana, com certeza, estaremos de volta. Tchau!